Existe uma corrida dentro da corrida. Não estou falando sobre ultrapassagens ou estratégias de pit stop. Estou falando sobre algo que acontece muito antes de qualquer carro cruzar a linha de chegada. Algo que as equipes constroem nos bastidores, longe das câmeras, longe do público e que chega ao circuito envolto em silêncio calculado. E é exatamente isso que está acontecendo agora com a Audi. E o que isso significa para Gabriel Bortoleto pode ser muito maior do que qualquer um está dizendo abertamente. Antes de continuar, se você ainda não está inscrito neste canal, faça isso agora. E me conta aqui nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu leio todos os comentários, sem exceção. Agora vamos ao que interessa. Vamos começar pelo fato que está na superfície, o que todo mundo sabe. O GP de Miami está chegando, marcado para os dias 1, 2 e 3 de maio. Após uma pausa longa no calendário, 5 semanas sem corridas, o grid inteiro vai aparecer na Flórida, com carros diferentes dos que vimos nas últimas etapas. A McLaren já confirmou um pacote tão grande que o próprio chefe da equipe, Andrea Stella, usou a expressão carro completamente novo. Ferrari, Red Bull, Mercedes. Todo mundo trouxe algo. Mas enquanto as grandes equipes faziam barulho sobre suas atualizações, a Audi ficou quase em silêncio. E quando uma equipe faz silêncio, isso precisa ser interpretado. Porque o silêncio no paddock da Fórmula 1 raramente significa que não há nada acontecendo. Quase sempre significa o contrário. Mattia Binotto, chefe da equipe, foi econômico nas palavras quando questionado sobre o que a Audi vai levar para Miami. Ele disse que o pacote será significativo, que o ritmo de desenvolvimento está acelerado e que, no mínimo, espera continuar brigando pelas posições que já conquistaram. Mínimo. Essa palavra é importante. Porque quando um engenheiro da estatura de Binotto usa a palavra mínimo como patamar de expectativa, ele está te dizendo com toda a elegância possível que o teto é muito mais alto do que isso. E é aqui que a história começa a ficar interessante. Durante essa pausa prolongada, enquanto o mundo da Fórmula 1 esperava, a Audi realizou testes secretos em Monza. Isso não é especulação. É informação confirmada por insiders próximos da equipe. E o que eles testaram? Largadas e gerenciamento de energia. Agora preste atenção nisso, porque esses dois elementos juntos contam uma história muito específica sobre onde o R26 estava falhando e onde a equipe acredita que pode dar um salto real. Gabriel Bortoleto foi direto. Em declarações após o GP do Japão, o brasileiro chamou as largadas da Audi de terríveis. Essa não é a linguagem de um piloto frustrado com um mau dia. Essa é a linguagem de um piloto que está descrevendo um problema sistemático, enraizado no comportamento da unidade de potência do carro. E Binotto, em vez de defender, concordou. Confirmou que corrigir as largadas seria o principal foco do período de pausa. Pensa no que isso representa. O chefe da equipe, publicamente, validou a crítica do próprio piloto. Isso não é crise de comunicação. Isso é transparência estratégica. Eles sabem onde o problema está. E se sabem onde está, e porque já sabem como resolver. O turbocompressor da Audi é um dos maiores entre todas as unidades de potência da temporada 2026. Isso tem vantagens em termos de produção de pressão e eficiência térmica, mas cria um gargalo muito específico nas largadas. O turbo precisa de tempo para gerar pressão suficiente. E nas primeiras frações de segundo de uma largada, essa demora pode custar 2, 3, 4 posições. E é exatamente aqui que entra a gestão de energia. Se a equipe conseguir usar o MGU-K de forma mais inteligente nesse momento crítico, compensando a resposta mais lenta do turbo com o impulso elétrico, o comportamento do carro nas largadas muda completamente. E tudo indica que foi exatamente isso que eles foram testar em Monza. Mas as largadas são apenas parte da equação.
Segundo fontes próximas da equipe, o pacote para Miami também inclui revisões aerodinâmicas importantes. E quando falamos de aerodinâmica no R26, estamos falando de algo que já chamou atenção no paddock desde o início da temporada. A Audi desenvolveu uma abordagem ao assoalho do carro que poucas equipes tentaram replicar. Eles usam o efeito solo de forma muito agressiva, lacrando as bordas do assoalho para maximizar a pressão aerodinâmica gerada pelo efeito Venturi. O próprio site oficial da Fórmula 1 reconheceu a Audi como uma das equipes mais inovadoras nesse aspecto em 2026. A revisão esperada para Miami deve levar essa lógica ainda mais longe, modificações no assoalho, nos sidepods e possivelmente na asa dianteira. E cada uma dessas mudanças não é isolada, elas se conectam. Um assoalho mais eficiente gera mais carga aerodinâmica, o que melhora a aderência nas curvas. Sidepods revisados melhoram o fluxo de ar para o radiador, o que ajuda no gerenciamento térmico do motor. Uma asa dianteira remodelada melhora o fluxo que chega às entradas de ar verticais dos sidepods, que é um ponto crítico no design do R26. E tudo isso junto reduz o arrasto, o que ajuda a economia de energia nas retas, que por sua vez resolve outro dos grandes problemas da Audi nessa temporada, a perda de potência nos trechos de alta velocidade. E tem mais um elemento que praticamente passou em branco nas notícias, mas que pode ser o mais importante de todos para a confiabilidade do carro de Bortoleto: a caixa de câmbio. Problemas de câmbio foram responsáveis por parte das quebras e instabilidades que a Audi enfrentou nas primeiras etapas. Modificações nessa área, embora menos visível ao público, podem ser o fator decisivo entre um carro que pontua e um carro que abandona. E então entra um elemento novo, que ninguém esperava com esse timing. A Audi anunciou a contratação de Alan McNish como novo diretor de corridas, assumindo justamente a partir do GP de Miami. McNish é um nome respeitado no automobilismo mundial, com experiência em gestão de operações em nível de alto desempenho. Ele chega para preencher um vazio deixado pela saída de Jonathan Whitley, e sua presença na garagem a partir de Miami não é coincidência. E uma declaração: a equipe está reorganizando sua estrutura de comando exatamente no momento em que vai apresentar seu carro mais desenvolvido da temporada. Tudo ao mesmo tempo. Isso não é acidente de calendário. Agora olha para o quadro completo. Testes secretos realizados, problemas identificados e reconhecidos publicamente. Soluções em desenvolvimento há semanas. Novo diretor de corridas assumindo. Pacote aerodinâmico significativo a caminho. E um piloto, Gabriel Bortoleto, que em 3 das classificações disputadas até agora conseguiu chegar ao Q3, um desempenho que poucos esperavam de uma equipe em seu primeiro ano como fabricante completo. O brasileiro não está lutando apenas para sobreviver na Fórmula 1. Ele está mostrando que o R26 tem velocidade de classificação real. O problema até agora foi transformar essa velocidade em resultado de corrida. E é justamente aí que Miami pode ser o divisor de águas. O formato sprint do fim de semana em Miami comprime o tempo disponível para testes. A Audi vai ter apenas uma sessão de treinos livres para colocar todas as novidades na pista antes de precisar tomar decisões definitivas. Isso é uma pressão enorme, mas também é uma oportunidade, porque se o pacote funcionar como a equipe acredita que vai funcionar, o impacto vai aparecer rápido. E Bortoleto, que conhece cada fraqueza desse carro melhor do que qualquer pessoa de fora, vai estar lá para extrair o máximo desde o primeiro metro rodado. O que a Audi está construindo não é apenas um carro mais rápido para Miami. Ela está construindo a narrativa da equipe para o resto da temporada 2026.
Um resultado forte em Miami, com Bortoleto brigando consistentemente no pelotão intermediário ou acima, muda a percepção do grid inteiro sobre o que esse projeto representa. E pode abrir portas que hoje parecem fechadas. Binotto diz que o mínimo é continuar brigando onde já estão, mas as informações que chegam dos bastidores sugerem que a equipe acredita em algo mais do que isso. A questão não é se o RV26 vai melhorar em Miami. A questão é o quanto. E essa resposta nós só vamos ter quando as luzes se apagarem e os motores acenderem na Flórida. Então me conta, você acredita que a Audi consegue dar esse salto em Miami? O Bortoleto tem o que precisa para surpreender o grid nessa etapa? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber sua opinião. E se você ainda não está inscrito nesse canal, agora é a hora. Porque essa história está longe de terminar e as próximas semanas vão ter muito mais para analisar juntos.